Meus irmãos, recebam todos a graça e a paz de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, capítulo de número 5. Quero agradecer aqui ao pastor Alex, a todos os pastores e obreiros desta casa, me concederem a oportunidade de voltar a servir vocês. Nós temos orado ao Senhor continuamente por vocês. E eu creio que vocês viverão coisas muito lindas ainda e muito preciosas de Deus. Sua casa este ano ainda vai ser alvo de uma grande providência de Deus naquele lugar. Eu creio que Deus vai fazer. Cantares de Salomão, capítulo 5. Quem achou aí, diga eu achei. E quem não achou, diga não estou afim. Tá, eu sei que você está afim. Cantares de Salomão, capítulo 5. A palavra de Deus diz, no verso de número 3, 4 e 5, assim: já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão na maçaneta e eu estremeci por amor a ele. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Olha o verso 6 ainda. Eu abri a porta ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado. A minha alma se derreteu quando ele falou comigo. Eu busquei, não achei. Eu o chamei, mas ele não me respondeu. Cantares é um livro precioso do Antigo Testamento, assim como todos os livros da Bíblia. Mas ele se torna precioso principalmente para quem tem uma alma muito romântica, uma alma muito apaixonada por Deus, e para quem tem uma alma desejosa de uma proximidade com Deus por meio de uma vida, em uma caminhada, em uma jornada, em uma relação alicerçada em entrega e em muito desejo de ver aquilo que ele tem para revelar e para mostrar. Não existe para mim no Antigo Testamento um outro livro que possa cooperar com o entendimento de qualquer um de nós e que possa somar com a nossa alma e o nosso coração, nos levando a entender qual é a base e a melhor forma de se achegar ao Deus do céu. Qualquer pessoa que conhece a Bíblia olharia e diria: pastor, o Pentateuco tem muitas informações importantes que podem cooperar comigo, com a minha alma e com o meu coração, porque traz ali uma série de ensinamentos e instruções que apontam caminhos, princípios e exigências de Deus que foram dadas ao povo de Israel e que podem, no mínimo, nortear a minha vida nessa busca e nessa relação com Ele. Eu entendo. Talvez você diga: pastor, olhando para o livro de Josué, para o livro de Juízes, para o livro de Samuel, de Reis, para o livro de Neemias, de Crônicas, para o livro dos Juízes, olhando para o livro de Esté ou para outros livros da Bíblia, eu consigo perceber que há uma porta aberta para entender que há um caminho para uma relação com Deus e esses livros podem apoiar. Eu entendo e eu acredito que isso é possível, porque em todos os livros da Bíblia você tem nada mais, nada menos do que Deus interessado em gente, interessado em se revelar, interessado em se abrir, interessado em se doar, interessado em se entregar. Eu digo se entregar porque Ele não quer ficar com a glória que tem lá em cima, sem que ela seja compartilhada, repartida, dada.
E ainda que alguém diga assim, Deus não divide a sua glória com ninguém, isto é uma expressão do Antigo Testamento. Jesus orou dizendo, Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles. E eu acredito no que Jesus disse, porque o que Jesus estava anunciando é o interesse que Deus tem, particularmente em abrir essa porta do céu lá em cima, e eu sei que está aberta, para que a gente tenha acesso ao coração dele. A questão é que quase sempre a gente, por ler de forma muito corrida a Bíblia, a gente não consegue achar o caminho. E às vezes a gente se perde já com os pés no caminho, e às vezes a gente não consegue atingir o objetivo. Principalmente o objetivo de Deus, que é ser achado. Porque ele diz que ele tem interesse em ser achado por quem o busca. E Jesus disse algumas coisas interessantes. Entre elas, ele contou uma parábola lá em Lucas 11, verso de número 5 ao verso 9. E ele disse que um amigo bateu na porta de um amigo que ele tinha. E disse para esse amigo, abre a porta. Porque eu tenho um amigo que chegou de viagem. E ele chegou agora praticamente perto da meia-noite. E eu não sei como resolver a situação dele. Porque ele veio de uma viagem trazendo consigo uma fome. E eu não tenho como supri-la. Porque ele pegou a minha casa de surpresa. Ele pegou a minha despensa de surpresa. Ele pegou, além da minha despensa, o meu coração de surpresa. Porque a minha casa está vazia, minha despensa vazia. E eu tenho que confessar, meu coração também está vazio. Então abre aí. E ele batia na porta e dizia, abre a porta. Jesus diz que aquele que estava lá dentro estava em um quarto e ouvia o eco da voz de quem batia do lado de fora pedindo para abrir. E ele diz 3 coisas segundo Jesus. Primeiro, eu não posso me levantar. Segundo, ele diz, eu já estou com os meus filhos e não posso deixá-los. Terceiro, ele diz, eu não vou abrir a porta porque o horário já está avançado. É claro que se você olhar na sua Bíblia, a expressão que ele usa, eu estou contextualizando, é um pouquinho diferente. Mas ele está deixando claro que aquele horário não é um horário para dar resposta a quem bate na porta dele com o coração vazio, com a despensa vazia e com a casa vazia. E por que ele está deixando claro isso? Porque o próprio Jesus faz questão de deixar para a gente uma mensagem, que este homem que é alvo do grito de alguém, é o próprio Pai Celestial. E Jesus diz, se ele ouve alguém gritando que a casa está vazia, a despensa está vazia, o coração está vazio, ele simplesmente atenderá, primeiro, conforme o horário que é preparado para este que bate. Segundo, ele pode levantar-se para abrir? Pode. Mas ele vai levantar-se para abrir se quem veio pedir a ele com o coração, com a alma, e simplesmente com a alma rendida, mas com toda a entrega necessária para receber o que precisa. Terceiro, Jesus diz e está dizendo claramente isso. Ele pode abrir, e ele pode se levantar, e ele pode dar, mas ele só vai dar se aquele que está batendo entender a sua posição. Só que você percebe que há 3 negativas dentro da parábola. E quando essas negativas elas são apresentadas, não posso me levantar, não posso te responder, não posso te suprir. A gente entende que Deus é o único ser que pode declarar aos ouvidos de cada um de nós, principalmente a partir da sua palavra, que todas as coisas Ele pode. Só que nesta parábola Jesus diz, olha, eu quero deixar claro que o meu Pai não pode. E nesse texto dessa parábola, Jesus não está querendo que a gente olhe para Deus como um Deus incapaz de responder e de fazer. Não, porque na sequência ele diz assim, quem de vós tendo um filho e ele lhe pedir um pão vai lhe dar uma pedra? Quem é de vós que tendo um filho lhe pedindo um peixe vai lhe dar um escorpião? Quem é de vós que tendo um filho que lhe pedindo um ovo, que eu não sei qual é o filho que vai pedir um ovo, geralmente pede as coisas da McDonald's,
Mas ele diz assim: qual de vós, tendo um filho, que pedindo um ovo, o pai lhe dará uma serpente? Jesus diz: não é que o pai seja incapaz ou não tenha condição de responder, é que o pai avalia a posição de quem bate na porta. Escute, você tem 3 formas de arrancar de Deus o que precisa. Pastor, 3 formas eu vou dizer isso aqui, entenda essa expressão de uma forma grosseira, de alguém que particularmente é um aprendiz de Jesus e que está vindo ali da cidade do Recife e também está ali em Campina Grande, mas que está ainda tentando se encontrar e aprender nesse caminho com o Senhor. Então, não me considere como alguém que nesse momento está fazendo uma colocação que está fora daquilo que casa com a natureza e que tem a ver com a natureza de Deus. Mas considere o que eu vou lhe dizer. Existem 3 formas de você arrancar, de você extrair. Porque se não fosse possível, Jesus não diria: pede e recebereis, bate e vai se abrir, busque e vai achar. Bom, ou alguém escreveu demais nesta Bíblia que eu li várias vezes, ou particularmente o que está escrito é uma realidade e eu ainda não descobri a forma de como extrair essas coisas de Deus. E eu sei que eu estou falando para gente aqui que é ensinada e que tem aprendido tantas coisas de Deus esses dias e tem vivido um tempo diferente, porque essa igreja está vivendo um tempo diferente e ela vai viver algo grandioso. Eu profetizo no nome de Jesus. Só que eu quero hoje somar com tudo que tem sido dito aqui e que tem sido ensinado aqui, dizendo a você que existem 3 formas de você tirar, extrair. Eu vou usar essa expressão e eu repito, não me tenha por ignorante. Você tem 3 formas de arrancar de Deus o que você quer. E eu não estou falando de uma coisinha ou qualquer coisa, eu estou falando do que você quer e daquilo que está alinhado com o propósito dele para a sua vida, porque pode ser que o que você quer se choque com aquilo de melhor que ele tem para o seu futuro. Então ele prefere anular o que você quer para estabelecer o dele. Mas eu sei que tem gente aqui que aquilo que deseja está alinhadíssimo com aquilo que Deus quer. E eu quero hoje, simplesmente dizendo para você estas palavras, que você saia daqui para viver a totalidade de Deus na sua vida e na sua história. Então ouça, existem 3 formas, e isto não sou eu que estou afirmando, é segundo o que Jesus diz em Lucas 11, versos 5 a 9. Jesus diz que quem bateu na porta, ele tem 3 formas de bater. Nesse momento ele usa 2 delas. A primeira, ele bate na porta como vizinho daquele que é um pai de família. E como ele bate na porta como vizinho, ele está dizendo: quem está batendo na porta aqui é um colega que o senhor conhece. Qual a resposta de quem está lá dentro? Não posso me levantar. Por quê? Porque o horário que ele está batendo é meia-noite. Meia-noite não é horário para colega bater. Meia-noite não é horário para gente que é vizinho bater na porta daquele que é o pai que está com seus filhos. Não, ele diz: tem gente que bate como colega. Estes que batem na porta como colega, eles podem extrair coisas de Deus? Podem, mas existe ali um tempo, um horário específico para que eles vivam isso. E estes que batem na porta de Deus como colega, eles vão viver alguma coisa, mas o que vivem é limitado. Existe um outro nível. Jesus diz, ele deixa de bater como vizinho e como colega para bater como amigo. E como amigo ele grita: sou eu, teu amigo, que tem um amigo que chegou agora na casa do amigo dele, pedindo algo para suprir a necessidade dele, e eu não tenho como suprir, e eu preciso urgente que tu faças algo. Abre a porta. E ele disse: eu não posso me levantar, porque este horário também não é para amigo. Eu considero colegas, eu considero amigos, e eu estou disponível para amigos. Venha pela manhã, venha à tarde. Agora, a noite não é horário para quem é colega e para quem é amigo. Aqui alguém já começou a pegar.
Porque tem gente que veio aqui e não veio pela manhã, não veio à tarde bater nessa porta, veio à noite. Essa noite aqui, daqui para meia-noite para frente, não é horário mais para colega receber nada do Pai. E nem tampouco para amigo. É bom ter amizade com ele? É. Mas ele dá um grito lá de dentro e diz: ouça, eu não vou me levantar para atender colega nem amigo, porque neste momento eu estou com os meus filhos. Ouça, este horário é o horário dos filhos. Jesus está dizendo: se você bater como colega, você recebe, mas existe um horário em que ele abre a porta para os colegas. Se você bater como amigo, você recebe, mas existe um horário em que ele abre a porta para os amigos. Agora ele diz para filho: se gritar na noite, se chorar na noite, se clamar na noite, se buscar na noite, vai se escancarar o que precisa ser escancarado. E eu vim hoje aqui desafiar, não os colegas porque eu sei que tem, não os amigos porque eu sei que tem, porque é possível ser filho e ser colega, ser filho e ser amigo. Mas hoje eu quero falar para aqueles que são legítimos, aqueles que são autênticos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, aqueles que receberam essa identidade de Deus na vida e que podem bater na porta do Pai como filhos. Porque se você hoje se achegar a Ele nesse relacionamento que você está buscando nesses 3 dias, batendo como filho, eu vou lhe dizer uma coisa: talvez você não veja esse teto aqui balançar, mas o que vai balançar aí dentro vai ser melhor do que mexer o teto, porque Deus está interessado em revelar-se para os filhos. E eu vou dizer aqui, só vai pegar quem está ligado, porque eu preciso entregar o que Deus me mandou hoje. O que Ele tem para filho é pão, o que Ele tem para filho é peixe, o que Ele tem para filho, eu vou declarar aqui, se você puder, mas dá um grito de glória aqui dentro, gente. Pode gritar aqui dentro, porque eu vou dizer mais uma vez: o que Ele tem para filho é pão, o que Ele tem para filho é peixe. Eu vou acrescentar algo aqui pela palavra: o que Ele tem para filho é uma revelação alta, altíssima, extraordinária. Levante a sua mão se você pode, abra a sua boca por alguns minutos e glorifique a Deus aonde você está, porque nesta noite aqui os colegas que passaram talvez por aí pela porta, eles seguiram o caminho porque o Pai disse: agora não é horário para você. Até amigos devem ter passado por aí, mas só entrou aqui hoje à noite quem é filho deste Pai e vai receber o que o Pai tem para dar. Fique com a mão levantada por um minuto. Se você sente, percebe que tem uma nuvem de glória sobre este lugar, eu vou lhe pedir que você glorifique a Deus com alegria aqui agora. Mas abra a boca mesmo, de olhos fechados, e não pare de glorificar, porque eu estou sentindo que o Pai está abrindo a porta hoje. Eu vou profetizar aqui: o Pai está... Eita, Ele está querendo me tomar nos idiomas dele, eu vou deixar. Leriminicando-me manova na radacemia. Que matoi manova nai, edacatoi endara daqui a manova na radai. Que mendoqueta ia nastenabia nova edequeteria. Abra sua boca para dar lugar ao Espírito da vida, porque o Pai não vai deixar a porta fechada hoje para quem é filho. Abre essa boca, filha. Abre essa boca, filho. Há uma porta aberta e uma resposta de Deus para a sua vida. Eu vou esperar você dar glória a Deus mais alto. Estou ouvindo a voz dele. Se você pode, olhe só para alguém do seu lado e estenda a mão para essa pessoa. Estenda a mão para ela. Diga assim: se você é filho e você sabe que é, não fique de boca fechada. Diga: bate até abrir. Fique com a mão estendida. Olha o que é que Jesus diz no verso 8. Lucas 11, verso 8. Se ele não abrir, porque é um amigo que bate, ele abrirá
Quando eu li isso, eu lembrei de uma cena que eu vi num shopping um dia, e eu fiz questão de acompanhar de longe. O filho junto do pai, eu quero. E o pai disse, vamos embora, venha. Quando chegou na porta, de tanto eu quero, o pai voltou, e eu de longe olhando, porque naquela hora o Espírito Santo disse para mim, quer ou não? Eu tinha falado algo dentro daquele shopping, falado algo espiritual com Deus, disse, olha, eu queria que o Senhor abrisse aqui, para que eu visse dessa forma. E ele disse para mim, aqui está o segredo, eu quero. Não, eu estou falando de um caminho. Eu quero. Eu não estou falando porque os colegas que começam dizendo eu quero, geralmente eles desistem, param. Porque quando ele vê que a porta não abre, a coisa não vai, ele diz, deixa para lá, eu vou dar outro jeito. E colegas aprendem a dar jeito, amigos aprendem a dar jeito. Agora filho diz, pai, eu não tenho como dar jeito. Eu dependo do Senhor de manhã, eu dependo do Senhor de tarde, eu dependo do Senhor de noite. E se eu dependo de ti, como é que eu vou ficar aqui sem dizer eu quero? E eu sei que é uma glória de Deus para ser derramada aqui, mas é para quem gritar hoje aqui, eu quero. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o que move o livro de Cantares são duas palavras: amor e relacionamento. O amor aqui expresso é de um rei para com uma noiva, que ele chega a chamá-la de minha esposa, assim como chama de minha pomba. Isto porque ele tem uma visão dela diferente dela mesma. Olhar para o livro de Cantares é perceber o quanto essa noiva e esse rei estão apegados. E ela particularmente aparece dentro do livro de Cantares, no capítulo de número 6, verso 3, no capítulo de número 2, verso 16, fazendo uma declaração que me deixa assustado. Ela diz, o meu amado é meu, e eu sou do meu amado. E quando ela faz essa declaração, isso causa um choque no lugar que ela está. Porque o livro de Cantares faz questão de dizer que entre aquelas que compõem o harém do rei, ela seria a de número 1001. E a última a chegar. Só que quando o livro de Cantares coloca essa mulher aqui, faz questão de dizer que entre todas as mulheres que o rei tem, ela é a única que diz que o rei é propriedade exclusiva dela. Eu me perguntei por que ela faz isso. Assim como eu me perguntei por que Davi, no Salmo de número 23, não disse que o pastor que ele fala é pastor de todo mundo, porque a gente toma o pastor de Davi para a gente. Mas Davi não disse que ele é pastor de ninguém. Davi disse, o Senhor é o meu. Se você quiser que ele seja o seu, passe por onde eu passei e viva o que eu vivi, e chame ele de seu pastor. Porque ele está dizendo, eu conheci vale, eu conheci luta. Ele trata esse pastor como propriedade exclusiva dele. Essa mulher faz o mesmo. O apóstolo Paulo, Filipenses capítulo número 4, verso 19, ele diz assim, o meu Deus. Eu fiz questão de sublinhar essa expressão na Bíblia, porque eu disse, Paulo, deixa de ser metido, enxerido, Paulo. Que história é essa de o meu Deus? E eu ouvi a voz do Espírito Santo me repreendendo e dizendo para mim, tire seu cavalinho da chuva e fique quieto. O que ele escreveu e pronto. E eu disse, por que ele escreveu assim, Espírito Santo? Ele disse, porque ele tem direito. Eu digo, eu não tenho não. Ele diz, é claro que você tem. Agora,
Para você dizer, é o meu Deus, você precisa ter desenvolvido alguma coisa nesse nível de relacionamento e na sua caminhada de vida com Ele. Porque o Paulo que diz que Ele é propriedade peculiar, exclusiva sua, o meu Deus suprirá. Ele vive um caminho para isso. Essa mulher particularmente é uma daquelas mulheres que qualquer mulher estando junto dela diria logo, você se acha, hein? Por quê? Porque ela aparece aqui gritando dentro de um reino, onde o rei deste reino, ele tem mais de 1000, e ela diz que ela é a única que tem direito sobre ele. Por que ela faz isso? Por 3 razões. Primeiro, ela tem uma história com ele. E a história que ela tem, no capítulo de número 1 de Cantares, versos 5 e 6, ela é contada pela metade. Não por ela, mas porque a própria poesia faz questão de ocultar dos olhos dela, dos olhos das demais, o todo da história dessa mulher. Até porque a Bíblia divide a minha história e a sua em 2 palavras importantes: aquilo que é peregrinação e aquilo que é de verdade história. Ouça, a gente às vezes confunde a peregrinação com a história, mas a peregrinação é uma coisa, a história é outra. Aí você diz, pastor, o que é essa peregrinação? É tudo o que você viveu que resultará na história que você vai viver. Por que eu digo isso? Porque Moisés deixou essa bomba quando fala dos patriarcas. Quando ele fala de Abraão, de Gênesis 12 até Gênesis capítulo de número 23, peregrinação. Quando ele chega no capítulo 24, verso 1 e diz, era Abraão avançado em idade e o Senhor o havia abençoado em tudo, história. Quando ele fala de Isaac percorrendo pela terra de Gerar, no capítulo de número 26 do livro do Gênesis, a partir do verso 1, peregrinação. Quando Isaac chega no tempo da colheita e de viver as bênçãos de Deus, história. Jacó vive uma peregrinação do capítulo 25 do livro do Gênesis, principalmente do capítulo 28 até o capítulo de número 36. Quando chega no capítulo 37, Moisés para e diz assim, estas são as peregrinações de Jacó. Aí ele para. Quando para aí, em vez de Moisés dizer Jacó isso, Jacó aquilo, ele diz assim, José era de 17 anos. Por que ele vai falar de José? Porque a história de Jacó não é aquela história de tragédia que a gente conhece. Tudo aquilo é peregrinação. Ele vive uma história carregando carga. Ele vive uma história de uma filha violentada. Ele vive uma história de um filho que deita-se com uma das suas mulheres e lhe trai. Ele vive uma história de filhos que matam gente no território de Siquém. Tudo isto que ele vive de trauma, de crise, de dor, de tristeza, de angústia na família, peregrinação. Só que quando chega o capítulo 37, a Bíblia diz que Deus vai abrir a partir daí a história de Jacó. É aqui que eu entendi por que os irmãos de José não mataram. Porque para matar José, tinha que matar o pai. Porque José não estava vivendo a história dele. Vocês não estão aí, eu estou sozinho, eu vou dizer de novo, hein? José não estava vivendo a história dele. Cada passo que José dava, seja para a cova, vendido, revendido, casa de Potifar, dentro da prisão e saindo dali depois para governar, ele está simplesmente vivendo a história de Jacó. Por isso, tiram a túnica, não matam. Jogam na cova, não matam. Por quê? Porque se quer matar José, você não mata José, você mata o pai. Pastor, o senhor tem como provar isso na Bíblia? Claro que sim. O próprio Jacó, quando chegou no Egito, que foi conversar com José, José disse, olha pai, eis aqui os meus filhos, abençoa eles. Jacó disse, teus? Nunca foram seus. E José disse, mas veio de mim. Ele disse, de você nunca. Por quê? Tudo que você vive, José, foi para mim. Tem alguém aí comigo, né? Vou dizer de novo, hein? Tudo que você vive, está vivendo, é para mim. A sua história vai começar a partir dos netos que virão desses aqui.
Porque quando os meus netos surgirem desse, aí a sua história começa. E eles não vão viver a história deles, eles vão ter que gerar outro, que gere outros, para que a história deles possa existir. Porque se eles não gerarem ninguém, a história deles não existe. O que é que eu estou dizendo? É que essa mulher que aparece no livro de Cantares aqui, é alguém que sabe o que é peregrinar. Ela diz no capítulo 1, verso 5 de Cantares: eu sou aquela que vim do deserto e que fui marcada pelo sol do deserto. E ela faz um pedido: não olheis por eu ser morena, por eu ser assim bem pretinha como Jefferson. Não olheis, porque foi o sol que me queimou. Só que ela para aí e diz assim: fui desprezada pelos meus irmãos, fui humilhada pelos meus irmãos, fui abandonada pelo meu pai, fui esquecida por pessoas que deveriam me amar e me considerar, me proteger e cuidar de mim. Quando ela diz isso, ela abre a porta para poder a partir daí ter um diálogo com o rei, que vai começar a partir do capítulo 1, verso 7. E a partir do livro de Cantares, você vai perceber que as informações, elas ficam meio que misturadas, e você tem que ter Espírito Santo nos ossos para poder simplesmente entender o que acontece. Por quê? Porque a partir desse momento que ela está contando essa parte da história, chega um momento em que o rei vai revelar no livro de Cantares, no capítulo de número 8, que deveria ser o primeiro capítulo do livro de Cantares, porque ali ele narra o que aconteceu no encontro dele com ela. E deixe-me dizer aqui duas coisas sobre ela. A maior parte das pessoas pensa que essa noiva aqui, ela é uma mulher do campo. Nunca foi. Ela é alguém que vem de uma estrutura real. Todavia, por causa da indignação, da fúria, da raiva e da inveja que os irmãos sentiam dela, por ela ser a única mulher da família e ser aquela que era extremamente protegida, eles a empurraram, ela diz no capítulo 1 de Cantares, verso 6, para tomar conta de vinhas. Não era uma tarefa para ela, mas ela é empurrada para ali. E quando ela é empurrada para viver isso, a Bíblia dá testemunho que a situação dessa mulher, ela se torna uma situação terrível, porque psicologicamente ela vai aparecer no livro de Cantares destruída, emocionalmente abalada, espiritualmente cansada, quebrada e arrasada. Por que eu digo isso? Porque quando o próprio rei vai falar dela, o rei diz: eu amo saber que você me ama, minha filha, e eu olho para você e sei o que você tem dito por aqui no meu reino. Você diz que é negra como carvão, que foi marcada pelas lutas, as aflições e o sol do deserto. Mas eu quero deixar claro para você que essa visão, que é sua visão acerca de você mesma, não é a minha. No capítulo 4 de Cantares ele diz: eu olho para ti e não vejo em ti defeito. Olha para ela e diz no capítulo de número 7: eu vejo sua cabeça e os seus cabelos lindos, seus olhos lindos, seu pescoço como uma torre, porque você anda sem se curvar para ninguém e sem baixar a cabeça para criatura alguma nesta terra. Eu vejo você como aquela que está calçada e tem os pés formosos. E vou acrescentar, ele diz para ela no capítulo 7, verso 7: eu vejo você como uma palmeira diante de mim. E eu fui pesquisar de que palmeira ele falava, e eu descobri que ele estava falando que ela era uma palmeira imperial. No Brasil, Dom João VI que trouxe para cá, e quando foi plantar em uma das partes do Brasil, alguém deu uma olhada para ele e disse: você só pode ser doido, ela não vai crescer aqui, ela não vai conseguir ficar de pé aqui, ela não vai aguentar, primeiro, a mudança dos climas, segundo, esse solo não é próprio para ela, ela não vai crescer nesse solo, ela não vai se dar bem aqui, e terceiro, se crescer, não vai crescer muito. Aconteceu tudo o contrário, porque quem tem a boca da maldição para atrapalhar e tentar parar aqueles que têm negócio de Deus na vida, nunca vão conseguir, porque quem tem promessa vai vencer e vai viver o que Deus tem. Mas aquela palmeira imperial, primeiro, ela venceu o clima e cresceu. Segundo,
Alguém disse que ela não sobreviveria muito tempo. Sobreviveu. Para morrer teve que cair um raio do céu para matar ela, porque ela não morria, não se acabava e não era destruída. Não sou eu que digo, não, é a história. Diz que caiu um raio do céu, acertou ela, e só o céu para poder colocar fim na história de quem Deus plantou para crescer. Mas tem um outro ponto, e esse ponto é o ponto que me interessa, porque diz que ela cresceu, mas diz que ela cresceu e só vai dar glória quem está ligado, porque alguém disse, ela não vai crescer nesse solo. Ela chegou a 38 metros de altura. Por quê? Porque esta palmeira, ela fala da vida de gente com quem Deus tem negócio. É isso que Salomão está dizendo. Eu estou olhando para você como a minha noiva, e você não é uma noiva de cabeça baixa. Você não é uma noiva que não se adapta no solo. Você não é uma noiva que anda por aí, qualquer um te pisa. Você não é uma noiva que alguém levanta a mão contra você e diz para você ficar acuado e você fica com medo. Não, você é uma palmeira imperial de Deus nesta terra. E eu quero declarar que aqueles que o rei ama, aqueles que o rei diz é minha e ninguém toca, vai crescer este ano além dos limites. Eu não sei quem pega esta profecia, mas faça um barulho de glória e dê um grito para tremer. Olhe para cá. Por que eu estou falando isso? Porque essa noiva aqui, ela tem uma história. Diga comigo assim: a noiva tem uma história, bem alto. O rei está dizendo no capítulo de número 8 de Cantares, verso de número 3, 4, 5 e 6. Eu te despertei debaixo daquela macieira. E ela ouve e diz: eu lembro. Aí ele diz uma coisa que ela não sabia que ele sabia. E o que é? Ele diz para ela assim: ali te teve com muitas dores a tua mãe. Aí ela fica de boca aberta olhando para ele, dizendo: nossa, como você sabe disso? Ele diz para ela: é porque eu não te encontrei no dia que eu te tirei do deserto. Estou profetizando. Ele diz: você pensa que eu te encontrei aos 17 anos, aos 18, aos 20? Não. Quando sua mãe estava para te gerar, o rei já estava por ali. E ele olhou e disse: deixa ela crescer. Não vou tocar nela agora. Ela vai ficar só debaixo da minha proteção. Mas vai chegar a hora que ela vai estar marcada pela vida. Vai chegar a hora que ela vai enfrentar a sequidão do dia a dia e as batalhas. Vai chegar a hora que ela vai encontrar-se com a solidão da vida. Vai chegar a hora que ela vai lidar com situações que aparentemente serão situações de fracassos para ela, mas que será a oportunidade que eu estou precisando para me revelar para ela. Porque a partir daí, quem a vê na solidão, abandonada pelo pai, abandonada pelos irmãos, abandonada pelas pessoas que ela quer bem, não vai crer no que vai ver. E o que é que elas veem e dizem? Quem está no palácio olha de longe. E o texto diz em Cantares capítulo 8: quem é esta que está subindo do deserto, encostada ao amado? Quem é esta? Por que eles gritam isso? Porque quando eles olham, eles não veem aquela noiva descendo no deserto, sendo sepultada no deserto, sendo morta no deserto. Não, porque o destino da noiva não é descer. O destino da noiva só vai dar glória quem está ligado, é subir com o amado. Quem está esperando esta hora, dê um grito de glória a Deus e pega
esta profecia para a sua vida. Eu estou dizendo que isto vai acontecer, e ninguém vai impedir você de subir. O céu é seu, o reino de Deus é para você, o lugar da glória é para você. Não tem fofoca, calúnia, pedrada, perseguição, investida que segure você. Vai ter muita gente olhando e dizendo: olha lá, a noiva está subindo com ele. Se deixar eu pregar, eu prego, que eu estou saindo da introdução agora, que é sério. O texto diz: quem é esta que sobe? Aí ela chega, aí sim vem o capítulo 1 de Cantares, versos 5 e 6, porque o capítulo 8 deveria ser o capítulo 1. E ela chega para dizer: vocês querem saber quem sou eu que sobe do deserto? Eu sou aquela que fui queimada pelas lutas, mas o rei que me viu na minha infância, Elerebaia, Novanácia, e que guardou a minha vida em todo o tempo, ele me achou e disse: vamos comigo para o palácio. Olha o que ela diz no capítulo 1, verso 5. Eu estou citando porque a vontade é de ler texto por texto, mas não dá. Capítulo de número 1, verso de número 5, ela diz assim: eu era como as tendas de Quedar, porém agora sou como as cortinas do palácio do rei. Ouça, quando ela diz assim: eu era como as tendas de Quedar, é aqui que eu achei a origem dela e a ligação dela com o trono real. O que muita gente despreza e desconstrói, eu não tenho problema com eles, que se virem. Eu disse a alguém esses dias: do jeito que vocês leram, pesquisaram, eu gastei a minha vida toda com este livro. E eu sei que esta mulher, quando ela diz eu era como as tendas de Quedar, ela está fazendo aqui, trazendo aqui uma informação importante, porque Quedar vem da linhagem de Ismael de Agar, que é um egípcio. Por que ela diz que ela era como as tendas de Quedar? Porque Quedar particularmente foi tomando conta dos desertos, e isto incomodou muito um grupo de pessoas que cresceu os olhos nas tendas dele, que eram tendas brancas, bonitas. Ele decidiu mudar, pastor Alex, a cor das tendas. Por quê? Porque como os beduínos do deserto vinham, os chacais vinham para roubar tudo que eles tinham, arrancar tudo, ele disse: eu sei o que é que eu vou fazer para me proteger. Ele começou a pegar uns animais de pele escura. Eu não sei por que fazer isso com os escurinhos. Pegava os animais de pele escura, tirava a pele deles e começou a fazer umas tendas escuras. Colocava essas tendas ali no deserto, e os beduínos que estavam acostumados a encontrar aquelas tendas visíveis, luminosas, atraentes, quando chegavam que viam aquela tenda escura, sabe o que eles faziam? Eles olhavam e diziam: sai daí. E alguém dizia: por que sai daí? A gente aqui toma tudo de todo mundo. Ele disse: mas daquele povo da tenda preta ali não mexe ali. Por quê? Eles tinham a ideia ali, naquele deserto, de que aqueles que habitavam naquela tenda escura ali, eles eram pessoas bravas, raivosas, e que eram capazes de matar quem cruzasse o caminho deles. Isso eles criaram. Não está registrado que Quedar tenha feito isso. E eu fui ler o livro das crônicas, entrei pelo livro das crônicas, pesquisei tudo, entrei por dentro da genealogia, fiz uma viagem que quase que não voltava mais do céu, e eu não achei o registro. Só que foi uma interpretação que eles fizeram.
se é povo da tenda escura ali, ó, não toca neles. Então eles olhavam e diziam: esses são das trevas. Quando a mulher no livro de Cantares está dizendo: eu era como as tendas de Quedar, ela está dizendo: era assim que eu era conhecida, era assim que eu era vista. Quem me olhava de longe dizia: não vou chegar perto, porque isso aí não tem nada de Deus na vida, essa mulher. Se chegar perto dela, essa mulher mata. Se pegar... Não, isso aí é braba que só o sangue do cordeiro. Não chega perto, e se afastavam. Não vinham, não mexiam, porque quem era das tendas de Quedar causava medo nas pessoas. Só que ela diz assim: isto foi, só vai dar glória quem está ligado, até o rei me achar. Porque quando o rei me achou, ele me tirou dessa posição de tenda de Quedar e me fez, só vai dar glória quem está ligado, cortina no seu palácio. Para você entender, olha o que é que Paulo diz. Não sou eu que digo, é Paulo que diz: ele nos transportou do reino da tenda de Quedar, da tenda das trevas, e nos fez vir da glória aí para o reino da sua maravilhosa luz. O que é que ela está dizendo? Eu tenho uma história com este rei, e a história que eu tenho é uma história de superação, é uma história de mudança de vida, é uma história de milagres. Segundo, porque que ela assume essa postura de quem tem esse relacionamento profundo com o rei, e de quem tem esse direito sobre o rei, ao ponto de considerá-lo propriedade exclusiva sua. Porque ela decidiu estar com o rei onde o rei estivesse. No capítulo 1 de Cantares, vocês estão comigo? Diga amém, gente. Capítulo 1 de Cantares, verso de número 4, eu já termino. A Bíblia diz assim: ela deu um grito e disse: rei, leva-me atrás de ti. No capítulo 1 de Cantares, verso de número 7, ela diz assim: ó rei, onde apacentas tu o teu rebanho? Porque eu não quero andar na mão dos estranhos, eu quero estar contigo como pastor da minha alma. No capítulo 2 de Cantares, ela dá uma olhada e diz: rei, tu és maravilhoso, precioso. E eu vou te dizer uma coisa: sabe como é que eu te vejo? Eu te vejo sobressaindo a todos os outros reis desta terra, como uma árvore frondosa e bonita. E ela disse: decisão minha, eu resolvi me assentar debaixo da sua sombra. E ela disse: ele me deu do seu fruto ao paladar, pegou na minha mão e disse: vamos comigo à sala do banquete. É lindo isso. Por quê? Diga por quê. Porque isso aqui é o primeiro amor da gente. A gente quer estar onde ele está. A gente quer viver o que ele quer que a gente viva. A gente quer ouvi-lo. A gente quer ser direcionado por ele, instruído por ele. A gente faz esforço, como eu fiz, porque eu estou desde meia-noite de ontem sem dormir. Corri de 5h30 da manhã. Eu digo: eu pego esse ônibus hoje para chegar aqui de tarde junto com o pastor Alex. Mas sabe por quê? Uma, por amar o pastor Alex e sua família, por amar essa igreja, amar os pastores daqui, os obreiros dessa casa. Mas outra, porque eu sei que ele me atrai todo dia. E eu quero, sabe, eu quero. Só que eu sei que eu e você faz essas declarações, me leva. O que é que o Senhor quer de mim? Eu dou e entrega. Ela fez isso em um momento da vida dela. Se você olhar para o capítulo 7 de Cantares, verso de número 12 em diante,
Ela diz a ele: vem, pega na minha mão. Vamos pelos bairros, vamos pelas cidades, querendo fazer missões. Vamos pelos estados, vamos pelas nações. Me leva. É uma noiva missionária. Só que essa noiva missionária, ela vive 2 interrupções no seu relacionamento com ele. E alguém disse para mim: pastor, uma é possível superar, mas 2 é muito difícil de se levantar. E para ela foi. O capítulo 3 de Cantares diz que ela levantou-se de noite. Verso 1 ao 5. E ela diz: eu me levantei para procurá-lo, querendo achá-lo. E eu busquei o amado da minha alma de noite, e eu não o achei. Ela diz: saí pelas ruas, pelas cidades, dizendo: quem viu o meu amado, que o ache e me diga, porque eu quero encontrá-lo. Eu não posso passar esta noite sem ele. Chega um momento que ela diz: eu consegui achá-lo. E viver uma renovação. Essa renovação a impulsiona. E impulsiona ao ponto do rei olhar para ela e dizer para ela: o que é que você quer? Aí ela grita, pastor Alex, no capítulo 4: eu subirei ao monte da mirra. Aí ele olha e diz: vamos juntos. Ela grita no capítulo 4 e diz assim: ó rei, eu estou no jardim. E ela sabe que o rei amava o jardim. E diz para ele: vem e assopra sobre esse jardim. Que o vento norte sopre, que o vento sul sopre, mas que o meu amado venha e desfrute do melhor de mim. Quando ela fala isso, o amado, de propósito, demora a vir. Como ele demora, ela sai do jardim. É aqui que eu queria chegar. E já termino. Mas quem está comigo, diga amém. Graças a Deus tem 50% comigo. Quem está comigo, diga amém. Já melhorou. Então olha bem. Ela sai do lugar, chega na casa que o rei reservou para ela. Aí ela tira a roupa. Ela vai para aquela banheira. Eu um dia me joguei numa dessas minhas viagens na vida assim. Me colocaram no hotel e me joguei numa banheira daquela. Eu não queria sair dali mais não. Ah, muito bom. Como é bom. Por que a gente tem que ser pobre se é bom ser rico, né? O pastor ligando: desce, nego. O que é, pastor? Sai de mim. Desce que é a hora do almoço, de comer. Eu digo: eu quero saber de comer. Estou banhando este corpo negro. Ele ria, dava risada. Ele dizia: tu é terrível. Eu digo: eu não quero sair daqui mais não. Por que eu vou voltar a andar a pé naquele ciclo de oração? Miséria. Ele ria. Ela vai para a banheira, tirou a roupa, tomou um banho gostoso, quente, perfumado, com os olhos lá, e o perfume pegava no corpo, ficava por dias, porque esse perfume ele vinha de um lugar específico, inclusive do mesmo lugar que a mulher trouxe para jogar sobre Jesus. Ela se jogou ali. Foi um banho daqueles. Ela levantou-se. Ela foi lá, pegou a roupa de dormir. E ela diz, está no capítulo 5, que ela deitou-se. E ela ficou chateada. Porque ela disse: eu fui para o jardim, eu chamei e ele não veio. Eu pedi para ele vir. Ele não veio.
Chamei por ele, ela diz. E ele não veio. Com a minha especiaria. Olha porque ele demorou. Ele juntou mirra, especiaria, mais o quê? Comi o meu favo com o meu mel. Ele tinha mel para aquela noite. Bebi o meu vinho. Tinha vinho para aquela noite. Com o meu leite. Tinha leite para aquela noite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Diga comigo assim, tinha festa para aquela noite. Só que ela se apressou. E na pressa dela, ela perde parte disso. E ela fica numa condição que ela diz, coração aqui para ele está fechado. E ele que a ama, ele diz, eu não acredito que ela saiu do lugar. O mistério ia ser grande no jardim hoje. Ia ser um manto. Um Pentecoste terrível. Ela pega tudo e vai. Aí ele vai bater na porta dele e diz, abre, minha irmã, pelo menos como irmã, abre. Ela diz, não. Abre, amada minha. Ela diz, não me chame de meu amor. Ele diz, abre. E ela lá de dentro responde o que a gente leu no verso 3. Já tirei a minha túnica. Já me banhei. Já estou deitada. E eu não vou me levantar. E ela diz assim, e não tornarei, foi aqui que eu parei, a sujar os meus pés. Por quê? Porque eu ouvi a vida toda que relacionamento com Deus é na base da limpeza. Mas a mulher está dizendo que descer para encontrar com o amado é sujar os pés. E ela diz, se for para sujar eu não vou. Não me levanto para sujar os pés, mas não. Porque eu já fiz isso no começo da caminhada. Quando eu orava, quando eu ia para as vigílias, eu já fiz tudo. Mas não me chama para sujar os pés de novo. Porque eu já me lavei. E eu não vou sujar os pés. E aqui eu não estou falando da sujeira do pecado. Eu estou falando aqui dessa sujeira. Porque relacionar-se com Ele custa alguma coisa. É esforço, é lágrima. Tem dia que é suor. Quem está comigo dá glória. Tem dia que é choro. Mas a gente vai sujando os pés e dizendo, conta comigo, eu quero te ver, 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 eu quero te ver. Só que ele ouve ela dizer, eu não sujarei mais os meus pés. E foi aqui que eu entendi que está o problema da igreja nesta hora. Porque nós estamos lidando com crentes que já se lavaram e não estão mais dispostos a sujar os pés. Mas o chamado para a igreja do arrebatamento é este: é hora de sujar os pés. Eu vim esta noite desafiá-los, porque este é o desafio da minha alma este ano. E não é fácil você lidar com uma caminhada onde o Espírito Santo diz, meu filho, eu nunca parei de estar colocando a minha mão aonde você pisa e dizendo para você, vai caminhando, vai sujando os teus pés, vai sujando os teus pés. Você olha e diz, pastor, eu sei que é algo que Jesus quer, mas é tão difícil para mim levantar-se. Para ela também era. Só que eu vim te avisar antes que ele saia da porta, porque a preocupação dele conosco é que a gente volte a ser a igreja que suja os pés, que suja os pés. Ninguém para ela, ninguém impede ela.
Não tem distração que tire ela do altar da comunhão, porque ela diz: eu vou juntar as minhas pedras, eu vou sujar os meus pés, eu quero o meu amado em mim, eu quero estar no meu amado, mas para eu estar nele, eu preciso sujar os pés. Quando ela diz para ele: eu não posso sujar, ele olha e diz: só um minuto. Pegou na maçaneta da porta, tentou abrir, viu que estava fechada, virou as costas para a porta e foi embora. O capítulo 6, verso 3 e 4 de Cantares diz onde ele estava. Ele estava no canteiro de bálsamo, o lugar da cura. Eu vou lhe explicar o porquê disso. Eu posso? Você deixa por umas 5 minutinhos, diga amém. Então deixa-me explicar, porque eu vim para pregar um culto, eu vou pregar por 2, tá? Eu estou com vontade de pregar até amanhã de manhã. Estou com muita vontade de pregar. Eu estou com vontade de falar de Jesus, tá? Mas eu vou lhe explicar o porquê. Ó, quando ele bateu e saiu, ela: custa nada, né? Só que por que ela diz custa nada? Primeiro, ela não está mais ouvindo as batidas. Segundo, não está mais ouvindo a voz. E eu não sei o que é que tem o coração de uma mulher, que você às vezes está morrendo de amor, querendo dar um cheiro nela, e tem dia que ela fica chateada, com raiva, e não quer levantar. Aí você resolve ficar calado e não diz nada. Isso dá uma crise nela. E se você ficar no WhatsApp calado, que Miguel te livre, porque é estreito o negócio. Ele chamou, bateu, disse que trouxe mel, vinho, tudo. Mo, eu trouxe tudo, Mo. E Mo não quis abrir. Aí ele vai embora. Aí Mo, desesperada: cadê ele que não chama? Fazendo charme, tá entendendo? Eu queria tanto que ele me chamasse, mas eu vou ficar por aqui fazendo charme. Ele gosta de mim, não é? E ele dizendo: vem sujar os pés, minha filha. Minha filha, eu passei pelo jardim. Vem sujar os pés, filha. É alguém que está entendendo? Ele chamando ela: noiva minha, vem sujar os pés comigo. Vem para a comunhão. Vem para um nível de intimidade onde você não vai depender de mais nada a não ser da voz, da comunhão e do coração dele batendo com o seu coração. Vem sujar os pés, noiva minha. Ela sai e ela olha, sem voz, sem batida, coloca a mão na maçaneta, olha, é o perfume dele. Diz que ele estava banhado de perfume. Diz que pela maçaneta escorria. A tradução original traz esse sentido. E um dos maiores expositores do livro de Cantares, que não é um crente cristão, é um frei católico, um livro histórico antigo, achei por milagre para trabalhar no meu livro, A Noiva do Rei. Ele diz que aquele perfume despencava assim pela porta, estava tudo molhado, porque ele disse: hoje eu vou no perfume para ela. Mas se você não, é muito sério. Ele saiu, ela olhou, ficou com um cheirinho na mão. Aí olhou e disse: eu não quero ficar só com isso. Só que a questão é porque não se apressou antes. Sabe o que eu vim falar essa noite? Você não precisa que ele saia e que ele vá para você correr. Aproveita enquanto ele está. Tem muita gente que
precisa. Eu vim de uma geração onde se ouvia: crente tem que estar numa luta desgraçada para poder estar com Deus na comunhão. E eu sei que a gente passa cada luta terrível nessa vida e muitas aflições, mas eu quero estar com Ele, não é pela pressão, é pelo desejo de estar e pelo amor que eu sinto por Ele. Só que ela não responde. E ela diz: eu não vou ficar apenas com o perfume da mão. Dá uma olhada para alguém do teu lado, mas grita bem alto, diga: vai ficar só nisso aí ou vai buscar mais? Ela sai e a Bíblia diz que ela percorre a rua. Aqui entra um ponto, porque você vai perceber o que é que resta dessa noiva nessa última hora. Por quê? É uma noiva que diz: eu tenho tudo na estrutura, mas tem pouco na intimidade. Porque o que tem do perfume do rei é só um pouquinho na mão. Então ela sai: eu estou com o perfume ainda, mas é só um pouquinho na mão, entende? Eu estou com o perfume ainda. Só que quando ela vai no caminho, alguém acha ela e ela diz: você viu o meu amado? Alguém pega ela e bate nela. Por quê? Porque como ela não aproveitou a noite com ele, ela se tornou vulnerável e facilmente atacada por aqueles que são os que investem nas noites da nossa vida contra nós. E ela diz: eu fui tão espancada que fiquei no chão ferida e machucada. Está ali. Perdi a presença, é o que ele está dizendo. Fiquei só com perfume na mão. Tem muita igreja histórica assim, mas deixa para lá. Perdi minhas forças porque fui espancada e estou machucada e ferida. Terceiro, ela diz: quando eu cheguei no palácio, essa é a parte que eu quero que você pegue mesmo. Quando eu cheguei no palácio, o rei me deu o maior dos presentes que ele podia me dar. E ele deu 3 presentes a ela. Só que ele só deu a ela porque ela entendeu o convite dele. Qual era o convite dele? Ele disse para ela: bem, mostra a face. E ela tinha dificuldade, tímida, não queria mostrar. No capítulo 2 de Cantares, ele diz para ela: eu te vejo como uma serpente nos penhascos, escondida. E ele diz: me mostra a cara, filha. Me mostra a face, amada. Eu quero olhar nos teus olhos. Então ele dá a ela 3 presentes porque ela responde. 2 deles eu posso destacar. Um foi um vaso que ela usava, enchia de perfume para colocar na mesa quando ele fazia na mesa, que estava dormindo. Está no capítulo 1 de Cantares, verso 12. Outra coisa foi uma túnica, ou uma capa, ou um manto. Só que esse manto que ela traz, na medida que ela andava, todo mundo reconhecia. Não mexe ali, viu? Quem é ela? A morena do rei. Só que quando esses que investem na noite contra nós encontram ela, eles batem nela, jogam ela no chão, e o alvo deles é tirar o manto. Por quê? Eles querem que ela seja uma noiva sem identidade. Porque quando ela andar, vai ser como qualquer outra que não tem o manto nas costas. Isso é muito sério, gente. Só que ela vem se arrastando. Eu gosto de teatralizar. Ela vem se arrastando. Se arrastando. Pastor, ela está espancada, ferida. Ela está machucada, pastor. A noiva do rei está. Eu estou falando do estado dela nestes últimos dias no mundo. Ferida, espancada, sem identidade. Ninguém reconhece ela, porque se ela entrar num banco, ninguém sabe se ela é igreja. E eu não estou falando aqui de indumentária, de roubo, nada disso.
Eu estou falando desse brilho que a noiva carrega, que quando a gente acaba perdendo o manto, quem olha diz: eu não reconheço. Eu não reconheço. Jogaram no chão e ela vem no chão. Sabe o que é pior? É que tem gente que viu ela junto do rei, subindo do deserto, e dá uma olhada e diz: não acredito. Aqui pregava a mulher dos cânticos espirituais, e vão se aproximando e diz: és tu, morena, amada do rei? E ela diz: sou eu. Confissão. Diga a ele que estou arrependida. Arrependimento. E se acharem ele, porque eu não vou ter força para chegar lá. Eleme, capítulo 5 de Cantares, verso 8. Diga para ele: se você não der glória a Deus agora, você vai morrer aí. Diga para ele que ferida, espancada, sem manto, sem identidade, sem aquela graça, sem aquela unção, sem aqueles dons, eu estou enferma de amor por ele. Alguém olhou e disse: mas assim você o ama? Ela diz: eu não o amo porque eu estou de pé, eu o amo porque ele é o que é para mim. E se eu estou de pé ou caída, sem força, ou alegre, triste, ou desanimada, o meu amor por ele é único. Eu amo meu rei, eu amo meu rei. Quem o ama ainda, levante a sua mão e dê um grito de glória a Deus comigo. Segure o ombro de alguém que está do seu lado, diga: eu vou te ajudar a chegar nele. Diga para ele aí bem alto, diga: eu vou te ajudar a chegar nele. Dá outro grito, diga bem forte, diga: eu vou te ajudar a chegar até ele. Porque elas pegam na mão dela e diz: olha para mim. Elas dizem para ela: me fala, o que é o teu amado? Mais do que outro amado. Essa é séria. Ela diz assim, só vou falar de 3 coisas porque tem muita coisa ali. No capítulo 5 ela diz assim: sua cabeça é de ouro, falando dos pensamentos que ele tem para a igreja. Não, gente, não fica calado não, por favor. Eu vou dizer de novo, ó, a cabeça dele tem ouro, falando dos pensamentos que ele tem para a igreja. Eu vou dizer aqui, só vai dar glória quem está ligado. Ela diz assim: o meu amado? O meu amado? Vocês querem ouvir dele? Eu estou doente, eu estou ferida, eu estou machucada, mas eu sei, as mãos dele têm ouro, falando da provisão dele para a igreja. Só que ela diz: eu conheço a base dos pés. E por incrível que pareça, a tradução deixou aqui em aberto. E eu pude entrar, porque eu descobri que a base dos pés dele, quem pôde descrever com detalhes foi João em Apocalipse 1. Porque João disse que estava na ilha de Patmos. E ele ouviu uma voz como de trombeta falando com ele. Ele disse: eu me virei para trás para ver quem era. E quando eu olhei, eu vi cabelos brancos como a lã, falando da sua eternidade, olhos como chama de fogo, falando da sua capacidade de ver o que ninguém vê. Da sua espada saía, da sua boca saía espada, falando da autoridade da sua palavra. Suas vestes eram brancas, falando da sua pureza. Um cinto no peito, falando das suas muitas honrarias e das suas muitas vitórias. Ele estava com 7 estrelas nas mãos, falando do controle que ele tem da vida de cada pastor da Ásia Menor naquela época, e dos pastores que estão aqui. Dê glória a Deus por isso. Diz que ele estava no meio de 7 candeeiros, e João diz: quando eu olhei para os pés, a base era igualzinha que a noiva disse. Os seus pés eram reluzentes, falando do seu domínio. E diz a Bíblia que quando ele olhou, ele caiu como morto, mas ficou olhando, e diz que ele não estava parado. Assim como ele não está parado aqui, ele está andando, ele está andando, ele está andando, ele está andando aqui hoje. Eu quero esta noite saber os que chegaram aqui
e que apesar de tudo na sua vida, ainda amam o rei com todas as suas forças. Sabe o que é que elas disseram? Se o teu rei tem ouro na cabeça, ouro nas mãos, e ele tem marfim nos pés, ou é latão reluzente nos pés, então diz uma coisa: onde ele está? Ela disse: bom. Ele bateu na porta, eu não abri, e saiu. Não me disse para onde ia, mas eu sei. Onde a gente já se encontrou um dia. Ele está no canteiro de bálsamo. Aí alguém pega ela e diz: pois tu vai nos levar até ele, porque nós queremos dizer a ele que o amamos por causa das tuas feridas, que abriram os nossos olhos para entender que se alguém ferido é capaz de dizer que o ama, esse amado é digno de honra e de glória mesmo. Quando vão pegar ela pelas mãos para levantar, e uma pega aqui, ela diz: eu estou fraca. Ela diz: fica tranquila, a gente veio para te dizer que a gente é a igreja com você, e você não está sozinha nessas feridas. Conta com a gente. Só que ela diz: antes de me levar, posso dizer uma coisa? Elas dizem: fala. Capítulo 6, verso 3, o começo: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Quais são suas feridas esta noite? O que foi roubado da sua vida? O que foi tirado da sua história e da sua jornada? Quais foram as coisas que foram arrancadas do seu caminho e da sua história? Que alguém achou que roubaria de você toda a sua história com o rei. Que alguém achou que tiraria você do lugar de comunhão com o rei. Ou que alguém achou que faria de você alguém desprezada pelo rei. Veja se você consegue ouvir essa voz. Que é a voz de Jesus. Há uma igreja ferida, decepcionada, triste, machucada. Jesus janta na beira do lago com ela. Come pão e peixe. E faz uma pergunta: tu me amas? Eu te amo, Senhor. Eu saro tuas feridas. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Eu curo a tua alma. Tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Pois bem, apacenta, porque a sua missão não parou nas suas feridas. Apacenta, porque a tua história não parou no que tiraram de você nas noites da sua vida. Eu vim esta noite dizer: se você o ama, você pode se levantar hoje. Se você o ama, você pode se erguer hoje com tanta força de Deus. Se você o ama, você pode ser o instrumento que ele precisa para mudar a realidade daquela casa e de pessoas que você ama. Mas diga para ele com todo o seu coração e a sua alma: se você o ama. Porque é o amor que te leva para o canteiro do bálsamo, é o amor que te leva para o jardim, é o amor que te leva para a mesa, é o amor que restitui o manto da honra e da renovação espiritual. Eu vim esta noite orar por aqueles que o amam. E se você crê que ele está falando algo com você esta noite,
Saia do seu lugar e dobre os joelhos aqui na frente, se você pode. E eu convido não um, não dois, não três, mas todos aqueles que querem viver uma renovação tremenda do Rei na sua vida. Tem coragem de dizer a Ele: eu te amo e eu vou ao teu encontro. E não tem nada que me impeça. Não tem ferida, não tem dores, não tem medo, não tem crise, não tem queda, não tem erro, não tem pecado que tenha me derrubado em alguma área da minha vida, que possa me tirar de ti. Eu te amo e eu vou na tua direção, na força do amor que me atrai, porque este amor foi o Senhor que acendeu em mim e eu quero estar contigo. Tem alguém que tem coragem? Eu quero convidar toda a igreja para vir aqui à frente, porque eu quero orar com todos os que estão aqui. Só aqueles que desejarem vir, venham. Eu quero todos aqueles que querem, venham. E eu quero convidar aqueles que querem uma renovação, que estão em busca de algo de Deus nessa conferência. Venha, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos aqui com toda a igreja do Senhor. Se a Rafaela puder, com a banda, venha, pode vir, ou conforme o pastor orientar. Nós vamos adorar o Rei, porque nós estamos movidos pelo amor que a gente sente por Ele. Dobra o joelho hoje dizendo a Ele: eu sou tua e tu és meu, e ninguém vai te tirar de mim. Eu sou tua, tu és meu. Pastor, por que eu tenho que ir à frente? É uma decisão do coração. Ela não ficou no quarto, ela disse: eu vou atrás, eu vou atrás. Eu posso ter perdido, mas eu vou atrás. Eu posso ter perdido, mas eu vou atrás. Eu posso ter perdido, mas eu vou atrás. Eu posso ter perdido alguma coisa, mas eu vou atrás. Eu não vou ficar indiferente a Ele. Vá orando enquanto essa canção está chegando aos ouvidos do Pai. O Rei está ouvindo. Chora diante dele. Se derrama, porque esta noite é apenas o começo do que Ele ainda vai liberar. É uma noite de cura. É uma noite que a gente vai sendo movido pelo amor. Menos de mim, mais dele, mais dele. Menos de mim. Oh, que ele cresça. Que ele cresça. Que ele cresça. Que lindo. E eu diminuo.